E eu queria trazer para vocês hoje uma fábula, né, que conta a história de um nobre que era um exímio caçador. E é uma história muito pertinente, que fala muito de resiliência, de começar de novo, apesar das intempéries, apesar das dificuldades, apesar dos trancos e barrancos e dos puxões de tapete que a vida nos dá. E esse nobre era um exímio caçador, né? E ele, nesta fábula, né? Ele convocava amigos, iam caçar, era um nobre inglês, e eles iam caçar nas matas, enfim, e ele sempre era aquele que trazia a melhor caça, a melhor ave, o melhor troféu, enfim, que a caça era um troféu. Mas para isso ele tinha um mago que sempre orientava ele da onde ele deveria ir, o local onde teria a melhor caça e a época que ele deveria caçar. E ele ia com esse mago, enfim, e toda vez ele trazia as melhores caças e tinha como troféu, inclusive. Só que numa dessas caças, esse nobre, quando chega num local indicado pelo mago, logo em seguida ele vê um pato muito grande, muito bonito, enfim, uma ótima presa, e ele atira, né, pega seu arco e flecha e atira no pato, e acerta de primeira. Só que quando ele chega perto do pato, o pato está se debatendo. Isso é contra as regras, né? Contra o bom caçador. Esse é um ponto a menos para o caçador, né? Para ser um bom caçador. Então ele fica furioso porque ele não acertou no ponto certo e a presa ficou se debatendo, ficou sofrendo, enfim, e até porque nessa época eles usavam as caças como troféu, empalhando as caças, né? Colocando palha dentro, secando, enfim. E como ele se debateu, rasgou toda a pele do pato, enfim. E ele não conseguiria fazer isso. E ficou furioso com ele mesmo e ficou muito de mal com a vida e estava realmente inconformado com a situação e com ele mesmo, né? Dizendo para ele mesmo, mas logo eu, um nobre, né? Um exímio caçador, como vai acontecer isso comigo? A gente nunca admite, né, que com a gente possa acontecer. E aí ele pega e o mago começa a tentar acalmá-lo, né? Fazendo entender que acontece, que essas situações acontecem, mesmo ele tendo indicado o local, ele ter dito a época certa, acontece da gente não sair perfeito, tudo. Porque o mago dizia sempre que todo mal vem para bem. E ele se convenceu, lá pelas tantas, ele se convenceu disso e se acalmou e continuou a caçada. Enfim, quando ele estava, subiu no seu cavalo, enfim, retomaram a caçada. Quando ele estava andando com o cavalo, ele viu uma onça muito vistosa, muito grande, enfim. E essa onça, ele foi chegando perto, enfim, pegou sua arma, e quando ele ia chegar perto da onça, ele caiu e deu de costa numa pedra. E ficou furioso também. Eu estava prestes a caçar essa onça maravilhosa, enfim, e mais um erro. E furioso com ele mesmo, com a situação, e o mago sempre dizendo que todo mal vem para bem, que o máximo que ia acontecer se ele desistisse de caçar, porque ele estava a fim de ir embora, não caçar mais, ele ia perder de caçar aquela onça, né? Ele subiu então no seu cavalo de novo, e quando ele estava sentado, antes de subir no seu cavalo, ele viu a onça embretada num canto que seria muito fácil de atingi-la, um lugar onde seria muito fácil. Ele sobe no seu cavalo de novo e vai atirar na onça. Quando ele vai atirar,
o tiro sai pela culatra, literalmente sai por trás e decepa o dedo do nobre. Que todo mal vem para bem o quê? Ficou furioso com o mago e acabou levando, aí teve que ir embora, é claro, desistindo da caçada, porque precisava de socorro, e voltou para o castelo e colocou o mago a pão e água no calabouço. Que todo mal vem para bem o quê? Se eu tivesse vindo antes para casa, a gente sempre pensa isso, né? Quando acontece as coisas na vida da gente que não dão certo. Se eu não tivesse feito isso, enfim. Se eu não tivesse continuado a caçada, tivesse vindo para casa na primeira vez ainda, nada disso tinha acontecido, ele pensava. E foi para casa, se recuperou do dedo, enfim, só que se deprimiu. Imagina, né? Logo comigo, um exímio caçador, acontecer isso. Eu, um nobre, acontecer isso comigo. E se deprimiu e não aceitava a visita de ninguém, dos amigos, não aceitava nenhum contato de gente, somente seus empregados, enfim. Mas lá, de tanta insistência, um amigo que seguidamente tentava vê-lo, né? Ver como estava, ele aceitou que esse amigo fosse visitar ele. E esse amigo conseguiu convencer ele a voltar a treinar, a voltar, tentar, né, ser um ótimo caçador mesmo sem o dedo. E ele fez isso, e ele conseguiu convencer ele. Graças a Deus que tem essas pessoas que conseguem nos convencer, né, e nos ajudam a nos reerguer, né? E aí, ele devia ser um terapeuta, um psicólogo. E aí, eu sei que ele levou, foi de novo, né? Programou uma nova caçada, mas sem o mago. O mago estava ainda preso a pão e água no calabouço, porque ele não perdoava esse mago. E aí, eles não tinham a orientação do mago, né? Não tinha mais a orientação do mago sobre o local e data e época da caçada. E eles foram assim mesmo. E se perderam na mata e encontraram uma tribo canibal. E essa tribo canibal acabou comendo todos eles, menos o nobre, porque ele não tinha dedo. Os canibais, normalmente, eles comem, principalmente o coração, né? Eles comem o coração das pessoas, principalmente dos caçadores, que eles consideram pessoas corajosas, bonitas, fortes. Eles comem o coração porque eles acreditam que ali está centralizado toda essa força dessa pessoa. E eles comem para ficar forte também como aquela pessoa, para adquirir essas qualidades que eles gostariam de ter neles. E como eles acredito que vão internalizar as coisas boas, eles acreditam que também vão internalizar as coisas ruins. Esse nobre não tinha dedo, e eles achando que comendo o coração do nobre, eles iam ficar sem dedo também, dentro da concepção e fantasia dessa tribo canibal. E ele foi salvo, ele foi solto, né? E graças à intempérie lá de perder o dedo, ele não morreu. E a partir daquilo, ele saiu dali muito contente, feliz da vida, porque tinha sobrevivido a tudo aquilo, né? Infelizmente os amigos não, mas ele tinha sobrevivido, graças a não ter um dedo. E entendendo que a vida é um processo, ele naquele momento entendeu que seria inevitável, que ele também com o mago ia se perder, iam também não saber a época certa, iam se perder na mata, e aquilo seria inevitável acontecer, deles encontrar essa tribo canibal, mesmo com o mago. E ele foi lá se desculpar com esse mago e tirar o mago do calabouço, e pedir perdão, se ajoelhou, né? Logo que chegou, ele se ajoelhou e pediu perdão, que o mago perdoasse ele, porque realmente todo mal vem para bem. Ele tinha entendido isso hoje, né? Naquele momento de que ele a sua vida foi salva por conta de não ter o dedo. E o mago disse que ele não precisava, né, agradecer em momento algum, porque como ele acha que aquilo tudo seria inevitável, ele estaria junto e ele estaria lá
também iria ser comido, porque ele não tinha nenhuma deficiência. Então, há pão e água, mais vivo. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês é essa, que a gente possa, né? Nós não estamos ainda a pão e água, eu espero que ninguém precise estar a pão e água, mas estamos vivos e que a gente possa estar se reinventando nessa época de quarentena e sendo melhores e saindo melhores, pessoas melhores para construirmos uma sociedade melhor.